Em 2012, 7 milhões de pessoas morreram devido à poluição do ar, sendo a maioria vítima da poluição atmosférica, segundo os dados da OMS. Os poluentes mais nocivos para a saúde humana são as partículas da matéria microscópicas encontradas no ar. Elas se originam da atividade agrícola, do aquecimento à lenha queimada, vem também dos automóveis e atividade maciça das indústrias. Essas substâncias provenientes do combustível são as mais perigosas, pois entram nas vias respiratórias e sanguíneas, causando série de complicações. O ozônio, como podemos ver na imagem seguinte, surge das reações químicas sob o efeito do Sol, se misturando com vários poluentes encontrados no ar, como o dióxido de azoto e os compostos orgânicos. O gás ozônio é bastante tóxico, pois ele reduz a fotossíntese ou acaba destruindo, e no corpo humano leva à inflamação dos brônquios. Bom, como podemos ver na imagem também, o gás aqui, saindo do carro, que é o CO2, e o dióxido de azoto também, são formados pela combustão dos motores ou centrais elétricas, gerando assim os gases e os metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, que acabam afetando os seres humanos no sistema respiratório, digestivo e nervoso. Bom, desde as primeiras revoluções industriais, a qualidade do ar vem sofrendo diversas alterações. Como foi dito anteriormente no estudo organizado pela OMS em 2012, a poluição do ar foi o principal fator por mais de 7 milhões de pessoas morrerem. Esses gases nocivos são completamente fatais para o ser humano e, consequentemente, para o planeta, dando assim mais ênfase para o efeito estufa, gerando assim o aumento da temperatura. Tá, mas o que podemos fazer para resolver? Tem 3 tópicos e vou citar cada um deles. Preferir biocombustíveis, na sua grande maioria, são compostos por óleos vegetais e gordura animal. Um exemplo dele é o biodiesel. O segundo tópico é a maior fiscalização nas áreas pantanais e florestais. Isso deve ser cobrado pelos órgãos públicos, pois pode gerar alguma queimada e afetando as áreas ao redor, gerando-se diversos problemas, como já foi dito anteriormente. O terceiro deles é a conservação das áreas florestais e o maior incentivo de plantações de árvores. O oceano está chamando, né? Esse é o grito. Gente, Deus do céu, o que é isso? O que é isso, gente? Um tsunami de plástico. Meu Deus, cara. A poluição dos mares e oceanos. A poluição dos mares e oceanos nasce nos continentes. Cerca de 80% do lixo despejado nas águas resulta das atividades realizadas em terra, vindo de indústrias ou falta de saneamento básico, entre outros. O restante é proveniente da economia marítima, como a pesca e o transporte. Anualmente, cerca de 13 milhões de toneladas de lixo são despejadas no mar. Assim como no mar, isso também ocorre nos rios e igarapés, de forma até mais agressiva, danificando a fauna local ou pior, causando alagamento em ruas e avenidas, devido ao acúmulo de lixo em bueiros abertos ou fechados, como no exemplo que eu irei mostrar agora. O cara foi querer dar uma de doidão aqui, ó. O carro dele boiou. São essas as possíveis soluções para a poluição da água. Minimizar o uso de pesticidas, químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas. Diminuir e depurar as águas resíduas de forma segura para que, além de não poluírem,
possam ser reutilizadas para regar a produção de energia. Limitar o uso de plástico de um só uso, que acabam flutuando em rios, lagos e oceanos, muitos deles na forma de microplásticos. Também promover a pesca sustentável, para garantir a sobrevivência das espécies e evitar o empobrecimento dos mares, tendo como principal poluidor nós mesmos, humanos. Praia de São Conrado, Rio de Janeiro. Depois de uma chuva forte, o lixo desce todinho aqui pra praia. Chuck, o boneco assassino. Uma bola de futebol ainda boa aí. Dá pra bater uma pelada com ela. Vamos jogar a bola, vamos lá. Vamos jogar uma bola aqui nesse plástico. Mais uma bola. É muita coisa, meu Deus do céu. Uma praia de plástico. A poluição do solo é causada pela presença de produtos xenobióticos. Xenobióticos é o termo usado para designar substâncias químicas estranhas ao organismo humano. A poluição do solo ocorre com uma deteriorização de produtos orgânicos e inorgânicos. As principais consequências da poluição do solo são a perda da fauna e a contaminação da água. Vale ressaltar que a poluição que se infiltra transmite doenças como infecundidade e doenças alérgicas, podendo gerar até doenças renais ou câncer. Uma das principais causas da poluição é o despejo incorreto de resíduos sólidos, desmatamento e principalmente o uso de fertilizantes, herbicidas, inseticidas e pesticidas, que são defensivos agrícolas. As possíveis soluções para preservar uma contaminação do solo é jogar os lixos e resíduos domésticos e industriais em locais corretos, conservar a floresta, utilizar materiais reciclados e ecológicos, como ao invés de sacola plástica, você pode usar uma bolsa de pano quando for ao supermercado, colaborar com a reciclagem, cultivar alimentos orgânicos sem agrotóxico, que é algo muito importante para o ser humano, até para prevenir doenças futuras. E, por último, e menos importante, é fazer a separação do lixo. O aterro sanitário. O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada para reduzir os danos que o lixo causa à natureza. O aterro sanitário é construído longe de centros urbanos e utiliza grandes extensões de terras, geralmente próximas a áreas verdes, justamente para evitar transtornos à população, como o contato com mau cheiro, por exemplo. Bom, e como surgiu o aterro sanitário? A ideia do aterro sanitário surgiu após a proliferação de resíduos provenientes da atividade humana. Isso. E qual a diferença de um aterro sanitário para um lixão? Bem, a diferença é bem simples. É que no lixão, os resíduos sólidos são depositados a céu aberto, gerando inúmeros problemas para as pessoas e o meio ambiente. Já no aterro sanitário, o lixo é depositado em solos que receberam tratamento. E como ele funciona? Bem, veremos agora a seguir. É um aterro privado. Atualmente recebe lixo de Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Araçariguama. E alguma coisa particular também, mas muito pouco. O lixo chega inicialmente na nossa portaria pesado numa balança, aí o caminhão se dirige até aqui à frente do aterro, o próprio caminhão bascula e descarrega o lixo. As nossas máquinas iniciam então espalhamento e compactação. E a gente vai fazendo em camadas de 5 metros. Conforme você vem fazendo essa camada, você já vem cobrindo com terra, para não ficar o lixo exposto para animais, pássaros. Para não ter contaminação do lençol freático, é feita uma camada de argila e por mais segurança é colocada uma manta de polietileno. Para a gente garantir que não está tendo vazamento para o subsolo, tem postos de monitoramento que a gente tira amostras da água do lençol freático constantemente e faz uma análise em laboratório. O lixo, depois que ele fica aqui lançado no aterro, ele começa a se decompor. Ele gera o chorume, que é um líquido que tem que ser tratado em estação de tratamento de esgoto. Ele é drenado naqueles tanques. Nos tanques a gente joga em caminhões levados até uma estação de tratamento em Jundiaí.
O lixo gera gás, e o gás metano é super poluente e é um dos principais gases que causam efeito estufa. Então a gente implantou o sistema de coleta do gás, que são essas mangueiras pretas. Cada linha daquela lá embaixo é feita para ser conectada numa estação, são juntados numa linha principal que vem até aqui em cima através de aspiração. O metano é queimado, o gás carbônico e o oxigênio são dispersados. O principal mesmo é o metano, por causa do crédito de carbono, que é onde a gente tem o lucro pelo crédito de carbono. O metano ele é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico, então é um gás muito poluente. Então é super importante que ele seja queimado e não seja lançado na atmosfera. De todo o lixo produzido no Brasil, 30% tem potencial para ser reciclado, porém apenas 3%, repito, 3% deste total é efetivamente reciclado. O que seria realmente o lixo? Lixo é todo e qualquer resíduo proveniente da atividade humana ou gerado pela natureza em aglomerações urbanas. No dicionário, ele é definido como sujeira, imundície, coisa ou coisas inúteis, velhas e sem valor. Nesse mesmo contexto, então, o que seria resíduo? Diferente do lixo, podemos considerar que o resíduo é tudo aquilo que ainda pode ser reciclado e reutilizado para a criação de novas coisas, como os exemplos que eu irei mostrar a seguir. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a reciclagem. Bem, a reciclagem é um fator muito importante porque futuramente isso vai ser necessário, porque sabemos que a poluição só vem aumentando, né? Então futuramente a reciclagem vai ser algo que vai ser necessário para manter o meio ambiente do planeta, no caso. Legal, legal. Você já fez algum ato de reciclagem? Já chegou a reciclar alguma coisa? Já fez essa prática? Não, mas eu sempre contribuo, jogando lixo na lixeira e é isso. Para mim, reciclar é fundamental, principalmente nesse contexto que a gente vive de consumo exacerbado, né? Eu acho que desde a infância as crianças já deveriam ter essa disciplina de ecologia, uma consciência, criar uma consciência de que é importante reutilizar, não consumir tanto ou não consumir de uma forma exacerbada a ponto de não repensar naquilo que ela está comprando ou não descartar com tanta facilidade. Nesses últimos anos a gente tem visto como a Terra anda sobrecarregada, então é uma discussão que precisa estar em pauta e realmente ser debatida. Tem muitos projetos, né, do pessoal recolhendo lixo nos rios e tudo mais, mas eu ainda acho que esse assunto ele deve ser mais discutido na escola, não só no ensino médio, mas principalmente no fundamental, e que seja recorrente, não só na Semana do Meio Ambiente. Com uma situação de educação, né, mano? Sim, porque a gente tem essa tendência de só criar uma consciência numa data específica. E esquecer que a gente tem mais de 300 dias para pôr em prática, né, essa consciência ecológica. E eu já tive aula, por exemplo, eu evito pegar sacolas, eu tive aula sobre como reutilizar o óleo para fazer sabão. E isso foi um projeto dentro da escola.
que foi muito agregador, assim, não só para o aluno gostar da disciplina de química, entender todo o processo que acontece com as moléculas, e também foi um projeto que a gente doou esse sabão para a comunidade. Então, Poxa, legal, interagir que com a bacana. comunidade e partilhar esse conhecimento também para as pessoas que não estão na escola. Na sua opinião, quais os problemas mais recorrentes que você observa aqui na cidade de Manaus sobre o acúmulo de lixo nas ruas e poluição nos igarapés? Então, a cultura brasileira, os brasileiros em si, eles são umas pessoas que não têm essa cultura de reciclar ou então de juntar seu próprio lixo e botar na lixeira. Tem aquela cultura de estar jogando, então isso causa muitos problemas devido nos igarapés, nas ruas, porque no mundo que vivemos hoje, a produção em escala de industrial de material plástico tem que ter um lugar destinado. Se você não fizer sua parte de botar no lixo adequado, ou então se você sair jogando por qualquer lugar, vai entupir os bueiros, vai causar uma poluição visual e vai causar muitos caos na cidade. Sim. Você observa que a cultura japonesa, eles não são assim, eles são pessoas que eles carregam o seu saquinho de lixo ali, eles jogam lixo no chão, já pega, bota ali. O brasileiro não, o brasileiro já joga-se à vontade, isso aí não é legal. Se nós pudéssemos observar um pouco a cultura japonesa, o Brasil não era desse jeito. Porque no mundo que vivemos, a reciclagem é muito importante. Porque cada dia mais as indústrias produzem mais, aí não tem onde colocar. Então tem que reciclar para que volte aquele mesmo produto, e já de uma forma em outro objeto, em outro acessório, algo parecido com isso. Então é muito importante, a reciclagem no dia de hoje é fundamental. Isso porque geralmente a pessoa foi educada de um jeito, né? Quando ela vê a pessoa desde pequeno, desde o avô jogando lixo lá no garapé, fala, poxa, vai para algum lugar, né? A pessoa pensa que não vai para algum lugar, mas geralmente quando alaga assim os bairros, as pessoas pensam assim, poxa, é culpa do governo. Às vezes o governo vai lá, limpa tudo, você vê que tem uma recolhida todo mês, mas a pessoa insiste em jogar lixo na rua. É garrafa, é tudo que é tipo de coisa. Eu já vi lá perto de casa, já vi sofá, cama, tudo que é tipo, acho que é muito cultural, acho que a gente tem que implantar isso no colégio. Muito se fala no colégio sobre reciclar, mas pouco se fala da gente mudar o nosso hábito. Porque uma balinha que a gente joga já é aquilo, porque não é a gente não tá jogando, não é aquilo só que vai acumular no esgoto, vai acumular milhares que a gente está jogando. São latas, são todo tipo, isso traz doenças enormes, e aí a pessoa reclama muito, poxa, não me faz nada, né? Mas a gente tem que começar pra gente mesmo. Uma iniciativa, mas precisa mesmo, acho que a gente tem que botar isso no colégio. Geralmente a gente é educado muito assim, falando no colégio, vamos fazer reciclagem. Tá bom, professor, eu quero fazer reciclagem. Onde que tem um centro? Tem só lá na Compensa. Às vezes o cara mora ao contrário, não dá pra ter esse espaço. Às vezes nem em casa ele é educado, ele chega em casa, olha, às vezes ele vai jogar uma coisa na rua, o pai incentiva, joga mesmo, joga que tem que limpar. Virou algo cultural já, né? Sim, a pessoa vai limpar os garis, reclama muito, já vi, tinha uma avó, não sei se era a avó da minha tia, que era gari, reclamava muito sobre isso, ela limpava, e 10 minutos depois já estava cheio de lixo. Isso é cultural, isso eu acho que isso tem que ser implantado na escola, e algum programa sobre, né? Nos livros, porque a gente vê muito nos livros, pelos que leiam, tem lixo, da onde vem esse lixo? Quem é que bota esse lixo? A gente mesmo que bota esse lixo. Às vezes eu me culpo, assim, quando eu já fui jovem, eu joguei assim, com 12 anos, jogava, e o pai não repreende, eu acho que ele pensa assim que é normal, né? Poxa, eu vi minha avó, meu avô, tudo tá jogando aí, pra que eu vou parar de jogar, então? Acho que a minha opinião é que a gente devia começar mesmo pelas escolas, que é o principal, da onde o garoto vai, para ele adquirir e levar isso para casa, porque às vezes ele pode mudar a opinião do pai ou da mãe, né? Uma iniciativa de um projeto, né, de reeducação, né? De poder levar, por exemplo, assim, eu tenho material plástico, poxa, não tem podia levar para a escola e fazer uma coleta, poxa, seria tipo quilos sendo recolhido todo mês, mas não, a gente não tem incentivo. Às vezes no próprio colégio, você joga no chão e aí ninguém reclama, ninguém bota uma placa, nem nada. Por isso que eu vejo muito esses desastres, tá alagando a cidade. Sabe, a gente anda por aqui, às vezes tá alagando, tu vê que tá cheio de lixo, não tem como, tá transbordando. Aí a pessoa reclama, é sempre culpa dos outros, né? Nunca é culpa da gente, nossa, a gente não joga a garrafa, às vezes a gente joga, por exemplo, tem óleo, a pessoa joga óleo, sabão, joga tudo que é tipo de embalagem, qualquer coisa joga no rio. Ou tem aquela velha ditado que a avó fala, né? Deixa aí que a chuva leva. Isso que é a minha opinião, que a gente deveria começar mesmo pela educação. Água da orla. Tomar banho mesmo, né? Todo mundo ia, pegava aquelas boias, caminhão levava e tomar banho a gente já não tem as condições. Né? Era outra coisa, não tinha nada a ver com o que é hoje. E tiraram as casas, né? E fizeram a orla aí. Por sinal, ficou bonita essa orla aí, né? Acho que vocês já viram lá embaixo. Né? Pois é. Mas que se tomava banho neles, tomava, e muito.
pescava. Pescava e tomava banho lá. Tomava banho. Era um lazer, então, de final de semana. Com ali, certeza, né? com certeza. Pegava uns peixinhos e saía fritando por aí, qualquer canto que a gente ia. E aí, com o passar dos anos, aí, como é que foi essa realidade que você foi observando aqui, que já é morador daqui? O pessoal foi invadindo, né, a beirada do Igarapé, foram fazendo casa até praticamente no meio do rio e aí poluiu tudo, né? Porque ninguém vinha pra cá pra rua jogar o lixo, tinha que jogar e jogava ali por dentro, né? Cachorro, gato, tudo. E aí, com a chegada do pessoal, né, de novo? Pois é. Aí tiraram, né? Tá até menos poluído, que tava fedendo mais do que a gente podia nem... Já foi pior, já, né? Já foi pior. E com a orla aí, estavam fedendo menos, muito menos, entendeu? Porque o pessoal jogava muita coisa, muita sujeira dentro do rio. Mas aí só é uma coisa, né? A história o pessoal que manja disso aí, né? É tentar preservar, tentar limpar. Como limpa, mas o povo joga lixo de novo, né? Ninguém segura. Então, tipo, na sua opinião, tu ainda acredita que ainda tem como reverter essa situação ainda? E como, mano? Eu acredito. Já tem tempo ainda, né?